Ótimo. Todo mundo ouvindo? Sim? Muito bom. Bom, eu ia fazer uma dinâmica, mas não vou também, então gosto de todo mundo levantar. Bom, eu sou Gustavo Oliveira, estou aqui um pouquinho para falar sobre business design, como a gente consegue definir, como o design consegue ajudar a gente na definição, na priorização e na validação de hipóteses de negócio. Eu acho que esse é um ponto bem importante. E por que a gente precisa falar disso? Tá? Muitas empresas hoje fazem negócio e criam as suas coisas olhando para dois aspectos, a maioria delas, para a tecnologia e para negócio. Eu sei fazer muito bem alguma coisa, quanto que eu cobro para aquilo. E aí o que acontece? Deixa eu ficar mais para cá. Pronto. 96% das inovações elas falham quando a gente fala, vamos inovar. Sei muito bem dessa tecnologia, quanto vai custar, e eu entrego, elas falham. Por que elas falham? Isso é o dado real do The Dublin Group, tá? É um dado europeu. No Brasil a gente tem a grata surpresa de que ele dá uma aumentadinha aí. Tudo bem? Então imagina de cada 100 inovações que a gente está trabalhando, apenas 4 elas vão funcionar. E aí você fala, por que isso? Tá? E aí muito do que a gente está fazendo essas empresas fazem exatamente a história que eu vou contar aqui desse carinha. Ele é um engenheiro famoso, criou uma lâmina de fazer barba várias vezes sem perder o corte. Aí ele falou, uau, que legal, fui cobrado por inovação, ele colocou 2 lâminas, 3 lâminas, 4 lâminas. Aí ele foi cobrado por inovação, ele colocou saca-rolha, até porque o concorrente não tem, eu vou colocar saca-rolha também, e faz muito sentido fazer a barba e abrir o vinho ao mesmo tempo. E aí depois ele foi cobrado por inovação, colocou um canivete, colocou mais uma série de outras coisas e colocou o MP3 Player. E aí o que acontece? O cliente, ele só queria fazer a barba. Será que ele consegue fazer a barba com esse produto? Poxa, mas tem um monte de feature que meu cliente nem sabe como usar. Não é essa a história? Alguém tem uma ideia e fala, agora vamos implementar que isso é inovador, porque o meu concorrente não tem. E aí qual é o problema disso? Porque a gente entrega featurettes e não experiência para as pessoas. Esse é o principal ponto. Tá? E aí o que acontece? A história real é que muitas empresas elas têm produtos em busca de um problema. Será que a sua empresa hoje está resolvendo um problema ou está entregando featurettes para tentar encontrar um problema na rua com o cliente de vocês? Reflitam apenas. Não precisa falar, minha empresa não precisa se entregar. Tudo bem? E aí por que a gente fala sobre isso? Tá, tem que ficar bem para cá. Ótimo. Porque o modelo de desenvolvimento é extremamente tradicional. Alguém já ouviu esse modelinho? Certo? Alguém desenvolve alguma coisa, outra pessoa especifica, outra projeta, outra implementa, e aí quando você vai tocar no cliente já é tarde, você já gastou tempo de horas, você gastou investimento de máquina, e aí fica caro para você falar o seguinte, poxa, vamos voltar atrás e refazer aquela ideia? Alguém fala, poxa, mas gastamos tanto, eu defendi o budget para o meu chefe, como é que eu vou fazer isso? E aí por que a gente fala, vamos lá, ótimo. Então como a gente soluciona isso? Então trazendo o usuário para dentro do processo de desenvolvimento de uma solução de um produto. Ok? Então legal, unindo esses 3 pilares, e aí não queremos deixar nenhum desses pilares sozinhos, então a gente tem que trabalhar em conjunto. Tem um cara que eu gosto muito, ele fala, o Christensen, ele desenvolveu um framework chamado Job to be Done, e aí ele fala uma frase que eu amo essa frase, que é consumidores não compram produtos ou marcas, eles contratam soluções para resolver as suas necessidades, para atender as suas necessidades. Então, ninguém compra microfone, a pessoa quer falar para um público, tá claro? Se o microfone é a melhor solução, vai ser, se não vai ser um megafone, qual é o contexto que está sendo aplicado? Então isso é importante, eu não estou comprando microfone, eu quero que as pessoas me ouçam. E aí um outro cara, de um livro chamado 4 Steps to Epiphany, que a tradução brasileira é 4 passos para a inovação, se eu não me engano, ele fala que a gente, para começar a pensar num problema, começar a pensar numa solução, essa é uma pirâmide que eu gosto muito também, ele começa assim, o cliente tem um problema. Se ele tem um problema, ele está em alerta para a existência desse problema, não adianta nada eu chegar para o meu cliente e falar o seguinte, cliente, você tem esse problema, compra o meu produto, sendo que ele nem sabe que ele tem aquele produto. Tá claro? Depois disso, está ativamente buscando uma solução para isso. O outro nível, criou uma solução doméstica, tem aquele bom e velho, como se diz, arame farpado, que ele está tentando resolver o problema de qualquer jeito dentro da empresa dele. E aí, para o final, tem ou pode conseguir uma verba. Quando a gente olha para esses 5 itens, e aí um ponto que vamos lá. Então assim, quanto mais alto nessa pirâmide, mais disposto o seu cliente está para te pagar por aquela solução. Esse é um ponto bem legal. Tá bom? E aí o que acontece é que muitas pessoas não olham nem se o produto, se o cliente tem um problema e lançam um produto mesmo assim, porque é legal e o seu concorrente não tem. Tá claro?
Outra frase, eu gosto de frase de impacto, aquela coisa toda que eu acho legal, o pessoal tira foto, enfim. Mas basicamente é importante, aí quem ia tirar foto voltou, né? Não vou tirar, brincadeira. Então, e aí muito que ele fala, isso aqui é um americano, economista americano, extremamente nova frase, tá? De 62, tudo bem? Ele fala que as pessoas não querem comprar furadeira e sim elas querem um furo na parede. A gente pode ir um pouco mais longe, eu quero um quadro na parede. Tá claro? Eu quero pendurar o meu varal, enfim, minha cortina. Aí eu pergunto para vocês, como é que a gente consegue ajudar a pessoa? Será que eu preciso comprar furadeira? Quantas pessoas têm furadeira em casa aqui? Quantas vezes você usou no ano? Tirando a pessoa, porque esses dias eu fiz a pergunta, cara, não, eu também faço freela de, sei lá, de marceneiro, ele usa muito. Mas enfim, quantas vezes? É um produto que é feito para durar muito tempo, certo? Já quebrou sua furadeira? Tem gente que já passou de vô. Eu estou com a minha do meu vô. Passou para o meu pai me deu de presente. Falei, nossa, que presente legal. Mas eu não falei isso para ele. Não está gravando não, né? Brincadeira. Então tá bom. E aí o que acontece então? Para a gente começar a falar de negócio, ele precisa ser escalável, tá? Ele precisa ter, e mais, é imprescindível possuir uma metodologia de aprendizado bem definida. Esse é um grande problema das empresas. A gente não tem uma metodologia de aprendizado quando a gente começa a lançar um produto. A gente vai lançando, errou, continua lançando, errou, continua lançando, e a gente não sabe, aí troca pessoas e volta os mesmos erros. Como que a gente consegue resolver dessa forma então? Basicamente lançar um produto é exatamente isso, né? Você começa extremamente desesperador de um lado até você conseguir conquistar. Tem um cara chamado Roger Martin, ele escreve um livro chamado Design de Negócios, e aí ele fala que para lançar um produto, uma empresa passa por dois grandes blocos, dois grandes momentos. Um momento é exploração. Caramba. Droga, deu spoiler. Vamos lá. Então, um momento é exploração, tudo bem? E aí é onde eu faço, legal, não sei o que resolver, não sei se eu tenho esse problema, não sei se meu cliente tem um problema, eu vou testar várias vezes. Então eu exploro. No outro, aprendi muito bem como fazer isso, eu exploto, que é ganhar eficiência operacional naquilo que eu faço bem. Legal? Aí você fala, dependendo da maturidade e nível de gestão de uma empresa, ela está muito na explotação. A explotação é ganhar eficiência operacional. Tá claro? Diminuir o custo das coisas para mostrar mais lucro para os acionistas, enfim. E aí o que acontece? A gente tem dois modelos de trabalho. Para quem está do lado, deixa eu ver se estão aqui. Para quem está do lado direito, tudo bem? Quando a gente olha na exploração, eu tenho mais possibilidades de experimentar, descoberta inesperada, tudo bem? Eu tenho mais possibilidade de testar e falhar, tudo bem? E aprender. Isso é bem legal. Do outro lado, eu já aprendi o suficiente. Então eu ganho eficiência. Para isso eu tenho que ser mais planejado. Eu tenho que ir entregas mais previsíveis, diminuir o risco da falha, por exemplo, porque eu não posso simplesmente chegar, dependendo da maturidade do meu produto, e falar para os meus, falhamos lá em 1912, o cara, meu amigo, estamos bem mal, né? E aí você tem esses dois momentos. Quando a gente fala em metodologia de aprendizado, você tem que descobrir em que momento a sua empresa está e que momento o seu produto está. Ele está mais para exploração ou está mais para explotação? São momentos de mentalidades diferentes. Tá claro? A pessoa que explora, ela tem uma mentalidade diferente da pessoa que explora. Tô com medo agora de apertar. E aí então, por que a gente faz isso? Porque a gente precisa trabalhar com hipóteses. Quando a gente fala, todo local, hoje eu trabalho na Visa, antes estava trabalhando na TOTOS, a gente tem um lixeiro. Eu sempre gosto de chegar e coloco um lixeiro escrito certezas aqui. Então sempre quando a gente vai começar qualquer projeto, a gente pega a certeza e joga no lixo. E a gente transforma todas as certezas em hipóteses de negócio. Eu não sei se vai dar certo. Se eu tenho tanta certeza assim, para começar um projeto, é porque eu estou seguindo o que alguém já fez. Talvez não seja tão inovador assim. E aí a minha característica de empresa é, vou copiar mesmo e vou fazer mais barato, talvez. Tá claro? E aí como que a gente faz isso? O mais importante é a gente entender que tem alguns tipos de hipóteses. Eu gosto de apresentar esses, tem vários outros, mas aqui são os mais comuns, tudo bem? Eu tenho uma hipótese de produto, que é basicamente aquilo que a gente mais trabalha. Não, vou colocar uma nova feature no meu produto. Basicamente é isso. Só que a gente esquece de validar, será que meu produto é para o cliente certo? Talvez eu estou tendo um esforço muito grande para projetar para a pessoa errada e vender para a pessoa errada. Então eu tenho que entender qual é a hipótese que eu tenho. Então eu tenho hipóteses de produto, hipóteses de cliente. Mas eu tenho hipótese também de segmento de mercado. Talvez o meu produto não é para o mercado de varejo, e sim para o mercado de saúde, agroindústria.
Tá claro? Então eu tenho as minhas hipóteses de mercado também. A geração de demanda é a forma como eu me conecto e conecto com o meu cliente, por exemplo. Então, talvez eu acho que é muito legal ter um canal no Instagram para geração de demanda. Será que o meu público está lá? Será que é uma mídia ou um canal eficiente para comunicar com o meu público? Então você tem hipótese de comunicação e de geração de demanda. Vocês conseguem ver essas diferenças? Talvez, investimos uma grana num canal X e não temos retorno. Então, comecem a pensar nessa diferença desses canais. Aqui tem vários outros, se forem atrás, tudo bem? Deixa eu voltar para cá. Ok, alguém conhece esse negocinho chamado Instagram? Sim, todo mundo, né? Tem, tirando selfie, um monte de coisa. O Instagram, ele passou por um momento, antes de virar de fato Instagram, ele era uma outra, ele competia com o Foursquare e o Yelp, tudo bem? E aí eles, cara, não vingava, travavam numa certa quantidade de usuários. Eles geraram uma hipótese, começaram a ver a quantidade de features que as pessoas mais usavam. E aí eles viram que as pessoas usavam uma ou outra feature específica. Aí falou, poxa, é legal. Eles geraram uma hipótese deles, tudo bem? Eu vou apresentar a hipótese de vocês. Tá. Ótimo. Então eu vou parar para ler aqui. Essa aqui foi a hipótese que eles criaram, tá? Mais ou menos, não está exatamente dessa forma. Mas nós acreditamos que as pessoas utilizariam um aplicativo apenas para o envio de fotos, desde que elas fossem mais fáceis de utilizar. Essa é a hipótese que eles tinham. Tudo bem? Para validarmos isso, reduziremos a quantidade de features do aplicativo e focaremos apenas em uma funcionalidade. Ideia protótipo. É a solução que eles imaginam. E mediremos a quantidade de downloads e usuários ativos por um dia no aplicativo, que é a métrica de saída desse teste, tá bom? É a métrica de avaliação. E estaremos certos se alcançarmos 100 mil downloads e 80 mil ativos no dia, nos próximos 3 meses. É a métrica de saída do teste da hipótese. Toda hipótese ela tem que ter uma forma de medir e uma forma de sair dela. Essa foi a métrica que eles fizeram. E aí eles reduziram e focaram só em filtros. E aí o Instagram bombou depois disso. Tá claro? Então é entender. Aqui é uma hipótese de produto apenas, não é uma hipótese de mercado. Tá claro? Não é uma hipótese de segmento. Então é feature específica de produto. O que é legal, voltem, sei lá, amanhã ou depois, quando vocês vão vir aqui ainda. Mas no outro dia, depois de sair do Product Camp, você vai voltar e começa a pegar as features dos produtos de vocês. Transforme todas elas em hipótese e vê que de fato ela entrega para o cliente. Qual o valor que ela está gerando. Então tá bom, isso aqui é uma estruturinha de hipótese. É uma estruturinha que eu gosto particularmente de seguir. Então, ele sempre tem o que você acredita ser uma hipótese, tá bom? Como você vai validar isso. Então, para validar isso, nós iremos. Aí aqui entra qualquer coisa. Pode entrar um site, um hot site. Eu vou mostrar mais para frente formas que as empresas fizeram para validar algumas hipóteses. Alguns projetos que eu tive a oportunidade de participar também. E a forma como vai ser medido isso, tudo bem? Tem outros modelos que falam o quanto você confia nessa métrica. Então tem uma série de outros frameworks que te ajudam a fazer isso. E estaremos certos se, e aí é onde você vai sair da sua hipótese. Tá? Esse aqui é um framework bem legal, gosto muito dele, ele funciona demais. Aí você fala, legal, Gustavo, eu fiz um monte de features, né? Eu descobri aqui um monte de hipóteses, mas o que eu faço de fato com isso? Sabe aquela, fizemos um brainstorm, saímos com 208 ideias, não sei o que fazer mais? Então tá bom. O que eu gosto também? Eu sou o maluco das matrizes. Eu só vou no mercado lá, faço, vamos fazer uma matriz aqui agora, coloco aqui, criança, vamos lá. Aí sempre as crianças perdem, porque eu, né, enfim, pai, ele sempre dá aquela, não vai rolar. Então tá bom. Então o que a gente faz aqui? Essa é uma matriz de necessidade e satisfação. Ela tem basicamente esses dois eixos. No horizontal, ele olha a necessidade dos clientes. Onde a gente coleta essas necessidades? No achômetro? Não, na pesquisa. Então você vai para a rua, coleta a necessidade do cliente. Então o cliente tem uma necessidade de tempo, tem uma necessidade de economia de valor, tem uma necessidade de alguma coisa. E aí você vai pegar e você vai posicionar a sua hipótese, o quanto ele precisa disso. Então você vai posicionando ali em post-its. Post-it meramente ilustrativo, tudo bem? Do outro lado, legal, fiz o benchmark. Alguém já fez um benchmark aqui? Você fez lá um monte de análise competitiva, tem um monte de coisa legal. E aí você olha, tá bom, o que é a solução que os meus clientes usam, meus concorrentes usam? E aí você vai olhar a satisfação do seu cliente com o projeto atual. Aí você fala, legal, até aí tudo bem. Aonde eu atuo? Parte de baixo a gente esquece, pessoal. Porque é o seguinte, se não tem necessidade a ser entendida, lembra lá da piramidezinha do tem um problema? A gente tira fora, porque o cara não está tendo aquele problema, não está vendo aquele problema. Isso é muito importante. Você pode até ver, não, mas eu sou visionário, eu estou vendo que ele tem um problema. Mas vai ser muito mais difícil você convencer o cliente que ele tem aquele problema. Então, legal. Deixa a ideia ali por enquanto. Tá? Do lado, vocês estão vendo aqui, superior direito. Tudo bem? Que é o amarelinho. Vamos pensar, buscador do Google.
Minha startup vai fazer um buscador né, que vai concorrer com o Google. Vamos lá. Necessidade dos clientes atuais. Lá em cima, satisfação atual com os buscadores. Tá claro? Então, será que faz sentido a gente criar essa solução? E aí o ideal é a gente trabalhar no canto esquerdo ali da matriz de vocês, onde está o verdinho, que é onde tem uma necessidade alta, de problemas altos dos clientes, tá claro? E uma satisfação baixa com as soluções atuais. Tudo bem? Se você for olhar, isso aqui é exatamente o topo da matriz, onde aquela pirâmidezinha que eu mostrei no começo, onde a pessoa já está buscando alguma solução para aquilo. Fechada? E aí você fala, legal, definimos a minha hipótese de negócio, vou começar a testar. Então tenho várias outras ideias de features agora. Então tem outras duas matrizes que eu gosto. Esse é um material de aula, pessoal, que eu dou, então eu tentei simplificar um pouco para trazer ferramentas também. Eu acho que, sei lá, eu gosto praticamente de ver algumas ferramentas quando eu vou em algumas palestras. Se não fizer sentido, vocês falam, cara, tá uma bosta, troca aí, eu troco também, não tem problema. Tá? E aí o que acontece? Eu gosto de usar duas matrizes especificamente. Pô, já voltou tudo aqui. Bom, vamos assim. Então vamos lá. Basicamente a matriz de priorização é onde eu conheço para dentro da minha empresa, tá? Eu olho dentro do meu time. Então, o quanto o meu time conhece sobre aquela solução. Tá claro? O quanto o meu time, que é o eixo horizontal, então o quanto ele sabe, o quanto a gente sabe implementar aquela hipótese, o quanto a gente conhece aquela tecnologia, e o risco é o risco de implementação, o risco de, olha, eu tenho um mês para implementar uma solução, ou criar, ou validar essa hipótese, eu vou levar 3 semanas e 2 dias para testar alguma coisa, talvez o risco seja muito alto, tá claro? E aí o que acontece? Eu vou posicionando as matrizes ali. O risco também pode ser financeiro. Olha, eu tenho R$1.000 para testar essa hipótese. Eu vou gastar R$900 para testar ela. Talvez o risco seja alto. Eu posso ter um risco de adoção da tecnologia. Então eu tenho uma tecnologia, algo novo, uma mudança de comportamento. Talvez eu tenha um risco de entregar essa solução no mercado. Aí você fala, legal. Eu já explico esse monte de verdinho, vermelhinho, era para aparecer depois. E a matriz de impacto. E aí de novo, fui para a rua. Pesquisei com o cliente. Eu olho todas as necessidades, e aí aqui o cliente, necessidade do cliente, certo? Que são as necessidades, vocês já testaram naquela matriz anterior, e aí você fala, quais são as necessidades dele? Então o cliente quer tempo, quer economizar, ele quer fazer mais rápido alguma coisa, quais são as necessidades? E aí você vai trazer aqui, e aí você vai começar a avaliar aquelas ideias, as mesmas ideias que estão replicadas naquele quadro ali, e aí ele vai te trazer, legal, tem mais ou menos uma ideia. Do outro lado é a necessidade da empresa. Por que é importante a gente avaliar isso? Não adianta nada eu colocar um produto no ar, uma solução no ar, certo? Que a empresa ela vai sangrar toda vez na hora, né? Então, olha, não para de pé a solução. A cada um novo cliente eu preciso contratar 3 pessoas no meu back-office para isso. Então eu tenho que avaliar também isso. Então qual é a necessidade da empresa? E aí a partir daí eu começo a casar essas matrizes. Então vamos lá, como eu avalio essa? Aí teoricamente apareceria as setinhas agora lá de cima e a de baixo. Eu olho a matriz de impacto sempre de cima para baixo, e a matriz de priorização de baixo para cima. Então tentando encontrar essas duas ideias. Só que aí você fala, poxa, legal, na ideia de impacto, que é muito importante para o meu cliente, que leva um impacto muito bom para a minha empresa e para o meu cliente, a ideia 1 lá, estou simulando uma ideia 1, ela está na minha matriz de desconhecido e alto risco. Que na verdade, na boa, é mais ou menos assim que acontece. Quando você descobre uma coisa muito legal, a gente não sabe como fazer, tem um puta trabalho, então a gente precisa validar uma série de coisas. O que a gente faz com isso? Alguém já fez alguma POC aqui, por exemplo? Prova de conceito? Então você vai pegar e vai fazer uma prova de conceito, que é onde está circuladinho ali, ou você vai levar ela mais para o conhecido, ou você vai abaixar o risco dessa sua ideia. Então, vamos pensar para a galera que trabalha com sprint aqui, usar uma sprint para fazer essa validação, por exemplo, certo? Eu vou usar uma sprint para fazer essa validação de cenário de uso, e aí eu vou movendo o aprendizado dessa matriz. A daqui eu mantenho ainda. Tá claro? E aí, o quanto melhor a gente levar ela mais para lá. Pegue a matriz de vocês hoje, as features que vocês têm hoje no trabalho de vocês. O que é legal dessa matriz do canto de cá de priorização é que ela traz o seguinte também. Se eu tenho muita ideia hoje no backlog de vocês, tá bom? De features de fato, estou falando feature, que é muito conhecido e baixo risco, você está entregando o basicão para o seu cliente. Porque qualquer concorrente pode fazer. Tá claro? Pensa nisso. Então nós temos 3 tipos de inovação. Inovação incremental, que é onde é baixo risco e conhecido. A radical, onde ele fica mais para o desconhecido e mais para o alto risco. E a disruptiva, que a gente fala, né? Que é lá em cima, onde está a ideia 1, por exemplo. Se a gente tem muita ideia na parte de baixo da matriz, no canto inferior esquerdo, a gente tem pouca barreira da sua ideia. Qualquer pessoa pode
como se diz? Copiar a sua ideia. Tá claro? Então busque o que é o diferencial da ideia de vocês, o que de fato ela está solucionando, qual é a proposta que ela vai entregar para o cliente. Fechado? Então tá bom. Cara, tá nervoso aqui o negócio. Espera aí, voltou aqui. Pronto. Então legal. Defini minhas features, defini minha hipótese, agora a ideia é validar essas hipóteses. Então como eu posso validar isso? Tirando o teste de usabilidade e teste AB. Tá bom? O teste de usabilidade não valida hipótese, ele valida feature de produto. Isso eu acho que é um ponto bem importante, porque a gente, eu fiz aqui um teste de usabilidade e meu cliente amou. Aí você vai lançar, ninguém compra. Por que ninguém compra? Será que validou o negócio? Tá claro? Então vou trazer alguns cases. E aí, antes disso, eu quero mostrar, então, a gente tem 2 tipos de testes. Então, primeiro, como escolher a ferramenta correta. Esse é um problema terrível, né? Falar, não, eu fui lá no local, tem uma ferramenta, eu vou usar ela. Talvez não seja a melhor ferramenta para você. Tá? Então, nós temos aqui esses quadrantes. Então, eu tenho primeiro os testes, que é para qualidade da informação e um para quantidade de informação. Tudo bem? Testes de mercado e testes de produto. Então, onde eu quero chegar? Tá difícil. Pronto? Vamos lá. Então tá bom. Então quando eu olho para o lado de cima, então eu tenho materiais de marketing. Então você fala, legal, eu quero testar uma ideia ainda, não sei se as pessoas vão comprar, certo? Vou criar um novo produto na minha empresa. O que eu posso fazer? Posso criar peças de marketing, certo? Flyers. Posso ir para a rua com essa peça, por exemplo. Eu não sei nem como vai funcionar o produto, não estou falando de feature ainda, estou falando conceito. Tá claro? Nós desenvolvemos uma ferramenta num projeto recente, na verdade reciclando de alguns projetos, que é justamente para saber como que a pessoa toma decisão para comprar um produto. É uma ferramenta bem interessante que ajuda a gente a ver a tomada de decisão da pessoa. Então é uma ferramenta que ajuda a gente a entender a atração do produto, do marketing para aquele... daquela hipótese dentro do mercado. Legal, então é um teste de qualidade da informação. Mas eu quero ganhar escala, então eu tenho outras formas. Então tem uma landing page, por exemplo, que é fazer um teste, pego uma landing page, monto um cenário, não preciso vincular a minha empresa, por exemplo, e aí eu começo a gastar uma grana para ver o quanto de pessoas elas se interessam de fato por aquele assunto. É uma possibilidade. Posso criar um perfil fake no Instagram. Não é para colocar foto sarada, não é isso, pessoal. É para você validar, por exemplo, sei lá, vida saudável, você quer testar se as pessoas buscam aquele assunto, por exemplo, ou qual é o tipo de conteúdo que elas mais buscam. É uma forma de você medir também a atração do mercado para aquele assunto que você está levando. Tudo bem? Fechado? Eu posso fazer vídeos de explicação, eu posso fazer campanhas, posso fazer teste AB, não tem problema. O crowdfunding também é uma possibilidade disso. Você pode criar uma ideia, você pode lançar na plataforma de crowdfunding para ver quanto que as pessoas aportam por aquilo, para saber se tem atração também, tem interesse por aquilo. Fechado? Puta merda. Desculpa falar besteira. Poxa vida. É assim que eu falo com meu filho quando eu falo alguma coisa. Mas não, o papai falou, poxa vida, você não viu. Então tá bom. E quando a gente testa produto, então legal, vamos testar produto. O produto que de fato é, então um wireframe, certo? Alguém já testou um wireframe? Sim? Várias pessoas, né? Então, fazer os mockups. Eu tenho o protótipo interativo, o Wizard, o Wizard of Oz, ou Concierge, depois eu explico o que é ele, é bem legal. E os produtos, de fato, você coloca ele na rua e você testa. Ou senão você tem, esse eu não gosto muito, que é o Fake Door. É tipo, você dá um nome, tipo, o cliente chega e fala, opa, valeu, pegadinha do malandro. Eu acho bem ruim porque você gera uma puta expectativa e o cara ele fica frustrado, tá? E aí você usa, de fato, testes com ferramentas de analytics. Então tá bom, vamos lá. Eu vou contar uma história de um negócio chamado Dropbox. Alguém já ouviu falar? Sim? Extremamente conhecido. O cara, quando foi criar o Dropbox, ele não tinha, já existia o serviço que o Dropbox fazia. Não tinha nada de novidade. E as pessoas falaram, cara, mas me diz uma coisa, o que você vai fazer para isso? Por que isso vai ser melhor? Ele criou uma landing page, certo? E aí ele publicou. Ele criou mais ou menos uma animação, que eu peguei alguns frames dos vídeos, tá? Ele contou a história do lado, né? No videozinho do lado ele colocou um formulário de inscrição, falando, olha, se você se inscrever, você vai ganhar X, sei lá, X gigas de graça, enfim, não lembro agora. E aí as pessoas se inscreveram, ele imprimiu aquilo, virou para uma bancada de executivos de investidor e falou, olha, tem um monte de gente que quer minha solução, só que eu agora preciso de grana para desenvolver. E aí ele pegou uma grana e desenvolveu. Então ele validou a necessidade, o mercado, as pessoas queriam aquilo de fato, tudo bem? Então isso foi uma das formas. Será que eu preciso desenvolver de fato? Eu tenho desespero quando a gente fala em MVP, que aí dá aquela coceira, porque a pessoa acha que o MVP é um produto meia boca, mal feito, certo? Que é para testar, sei lá, modelagem de dados do servidor. O cliente não quer saber de modelagem de dados do servidor. Isso não é MVP. MVP é quando você consegue validar uma hipótese de negócio e saber se você está no caminho correto para entregar um valor para o cliente. Tá claro?
Eu acho que esse é um ponto bem importante. A gente tem que tomar cuidado com a palavra MVP. Eu gosto da frase do pessoal do Basecamp, que antes era 37 Signals, e aí eles agora viraram Basecamp, que ele fala no livro dele Rework, que é Reinvente Sua Empresa, na tradução do português. Ele fala, eu prefiro fazer meio produto bem feito do que um produto inteiro meia boca. Então, cara, faça um produto, metade dele, mas faça bem feito, do que fazer um monte de feature que não entrega nada para o cliente. Tá claro? E aí, legal. Então, outro exemplo de MVP. Alguém sabe que MVP é esse? Airbnb. Então, ele criou lá o Airbed Breakfast. Então, legal. Então, ele alugava Então, ele tinha uma necessidade, as pessoas buscavam por aquilo. Você fala, legal. Então, ele validou a hipótese de preço, a hipótese de locação. Então, ele foi validando com coisas muito simples, com frameworks ou tecnologias que já existiam. Eles não precisavam desenvolver novas coisas. Tá bom? Zappos. Alguém conhece Zappos? Sim, ela foi comprada pela Amazon. Foi a segunda maior aquisição da Amazon. E eles durante muito tempo foi o maior NPS do mundo. Tá? Eles atendem muito bem, tem livros também. Satisfação Garantida é um livro muito bom para quem quer saber um pouquinho mais. Primeira validação de hipótese, o cara criou um blog, tirava foto do sapato na loja da frente, publicava. Quando o cara comprava, ele ia lá, comprava do cara e entregava na casa dele. Porque ele queria saber, não precisava, não, vamos desenvolver aqui um e-commerce, fazer um negócio, colocar umas tabelas aqui, que o cara fazer um carrinho de compra. O cara fez no blog. Tá claro? Nós temos outros exemplos disso também. Tudo bem? Kickstarter. Alguém já entrou nele? É uma forma também de validar a hipótese se as pessoas têm atratividade por aquela solução. Tá claro? Eu vou correr aqui que tenho mais 28 slides, mas vai dar tempo dentro de 1 minuto. Então assim, outro exemplo, eu tive algumas possibilidades de trabalhar em alguns projetos, eu trouxe alguns exemplos aqui. Esse evento a gente tem um monte de bonequinho que parece uma planta, a gente redesenhou o evento para uma das maiores empresas de tecnologia do país, 3.000 pessoas usando esse evento, um evento para 3.000 pessoas, nós tínhamos N hipóteses para isso. Então criamos um protótipo, uma planta baixa do evento, e aí nós trazíamos executivos. Imagina um cara engravatado, sentava no chão junto com a gente, o cara validava algumas hipóteses de como seria o funcionamento de um serviço dentro do evento, certo? O evento antes, ele tinha um NPS de mais 42, depois que foi redesenhado esse evento, foi para o NPS de mais 86, e teve uma economia de R$300 mil de evento, que era uma necessidade da empresa. Fechado? Então, é rápido o teste, eu não preciso ficar lançando o produto para depois ver que eu errei. Eu testo rápido, aprende rápido, certo? É um modelo de aprendizado contínuo, rápido. Errar, fail fast, aquele monte de coisa legal que o pessoal fala. Enfim, do lado de baixo aqui, nós temos testes com IoT. Então, era um projeto para IoT para agroindústria. A gente queria validar a hipótese de como que seria a comunicação no campo. E como, enfim, então era validação e hipótese de produto de fato. Aí fala, mas não é uma POC? Pode ser considerado uma POC também. Tudo bem? Mas o mais importante era a gente saber se tinha atratividade para o mercado, para a gente continuar o desenvolvimento. A gente parou porque não tinha atratividade para o mercado. Aprendemos rápido, não gastamos muito dinheiro, tá claro? Apesar que esse protótipo a gente gastou um pouco, tinha uma caixa de laca. Então a gente comprou o laca, comeu, depois a gente usou como case para o protótipo. Tudo bem? Do outro lado também, o debaixo dele é um protótipo que sim foi lançado, tá? E a gente validou a hipótese e atração do mercado. Então a gente colocou ele para rodar e a gente ficava no arame lá contando como é que ia, não tinha base de dados, uma série de coisas, mas a gente testava a atratividade via funcionamento junto com o cliente. Tudo bem? Eu vou correr. Outros exemplos, tá? Vamos lá? Outros exemplos. E aí eu queria contar só essa historinha para a gente fechar. Vários estudantes eles tinham um desafio em Stanford de criar eles tinham um desafio, olha, você precisa criar aí um produto para pessoas que vivem com menos de $2 por dia. Para a ONU, pobreza extrema, tá? E bilhões de pessoas vivem só com $2 por dia. E aí eles pegaram um monte de matéria e viram, legal. Quer dizer, legal não. As crianças morrem, o índice, né, de crianças que morrem numa certa idade nesse país é muito alto, né, logo quando nasce. Aí eles falaram, falta incubadora, porque eles focaram o quê? No produto. E eles criaram uma incubadora de baixo custo. Pegaram aquele protótipo, foram para o Nepal testar aquele protótipo, chegou no hospital. Aqui está a nossa UTI. Aí ele olhou e falou, cara, um monte de incubadora das mais, topzeiras do mundo. Estava lá. E ele falou, mas e agora? Nossa hipótese era uma hipótese que o produto era muito caro. E aí o que ele fez? Ele voltou e falou, olha, o problema não é esse. E eu fui perguntar para os médicos falaram, olha, as crianças morrem no trajeto até chegar ao hospital. Eu falei, ferrou. Eles estavam focando
no produto e não no problema. Então eles voltaram e redesenharam a solução e criaram um saco térmico, certo? Aí a hipótese dele é que todo mundo ia amar. Então eles foram para a Índia, tá bom? Na Índia eles foram testar o produto. E aí ele tinha um termostato do lado que dava de 0 a X graus. Ele poderia tirar a cera da água, né, que ele tinha colocado a cera para esquentar, para colocar dentro desse saquinho para esquentar a criança. E aí as mulheres falaram, olha, chegava, sei lá, 20, 30 graus só, não chegava a 38, sei lá qual era a temperatura. E aí a criança, ela simplesmente colocava e não funcionava. Eles falaram, não, mas por que você está fazendo isso? E aí o feedback das mulheres, das mães, é que vocês são tudo meio malucos e superdosam tudo. Então se você me falar, toma 40 gotas de Tilenol, estou querendo um exemplo, tá? Eu vou tomar só 20. Então, e a gente sempre vai fazer pela metade. Então eles tinham uma hipótese agora de fazer com que as pessoas utilizem da forma correta. Então era uma outra hipótese, mas já de produto, porque eles entenderam que o saquinho o saco térmico já era uma necessidade de mercado atendida. E aí eles trocaram o termostato por uma bolinha verde. Está funcionando? Vermelho não está funcionando. Então isso funcionou e aí eles venderam várias unidades e salvaram um monte de criança aí, tá? Então, para entender, primeira coisa, entenda qual é o problema que você está resolvendo. Depois disso, o seu produto está atendendo essa necessidade? Se sim, é um modelo escalável, viável, rentável, né, para o negócio? O modelo de negócio é viável, rentável, escalável? A empresa consegue parar de pé? Você aprendeu o suficiente para vender o seu produto? Se você não passou por nenhum deles, dá uma segurada e vai testando um pouquinho mais, porque você tem que aprender para vender. Tá claro? Para fechar, o Dave Gray, esse é um outro livro que eu gosto, tem uns 5, 6 livros aqui, mas a empresa conectada, ele fala, o lucro não deve ser um motivo para que a empresa exista, e sim um resultado. Tá? A empresa ela precisa entregar um propósito, agregar alguma coisa na vida das pessoas. Pessoal, era isso. Muito obrigado.